Vocês viram que foi divulgado hoje a pesquisa do Datafolha. Essa é a pesquisa mais importante de intenção de votos que nós tivemos até o momento no ano de 2022. E ela trouxe uma péssima notícia para o Bolsonaro, uma notícia bem ruim mesmo. E colocou a campanha do Lula em um sinal de alerta. Só que, para ser bem sincero, na minha interpretação, essa pesquisa ela não foi positiva para nenhuma campanha. Ligou muitos alertas, mas positiva mesmo não foi. Nem para a campanha do Bolsonaro, que teve ali um resultado positivo crescendo, confirmando a tendência dos outros institutos. Só que esse crescimento do Bolsonaro foi em cima de eleitores que ele reconquistou. Ou seja, o Bolsonaro ele cresceu reconquistando votos. Mas se ele quiser vencer as eleições, ele vai precisar conquistar eleitores. E isso, esse Datafolha mostrou que o Bolsonaro ainda não conseguiu. Inclusive, a principal aposta eleitoral do Bolsonaro não surtiu efeitos até o momento. Mas eu quero saber muito a sua opinião, então coloque aqui nos comentários o que você achou desse Datafolha. Você achou positivo, negativo? A sua percepção é muito importante para que a gente possa crescer na nossa interpretação eleitoral e nós somos uma grande comunidade de reflexão. Esse foi, pessoal, o primeiro Datafolha para o ano de 2022. O último havia sido divulgado lá em meados de dezembro. E de dezembro até agora, vários institutos haviam mostrado algumas tendências para o Lula de estagnação e queda e de leve crescimento para o Bolsonaro. Leve queda também do Lula. E o Datafolha confirmou tudo isso. Também mostrou, antes de mostrar os resultados, falar rapidamente sobre a terceira via. A terceira via tem uma notícia assim horrorosa, um resultado péssimo, porque na pesquisa estimulada, tanto o Ciro Gomes quanto o Sérgio Moro, eles empatam na margem de erro com o André Janones. Ciro Moro tem 2%, André Janones tem 1%. E na pesquisa estimulada, que é aquela que o nome dos candidatos é apresentado, a terceira via está oscilando ali no 7%, 8%. E nesse momento, meados, já na metade do primeiro semestre, a terceira via tinha que demonstrar sinais de crescimento, o que não acontece. Então vamos para os resultados. Olhem só. O Lula saiu de 48% em dezembro e agora tem 43%, uma queda de 5%. Ou seja, Lula caiu acima da margem de erro. E o Bolsonaro saiu de 22% e foi para 26%, um crescimento também acima da margem de erro de 2 pontos. Mas se vocês repararem, o cenário voltou àquele que era em setembro. Lula tem ali aproximadamente 44% e o Bolsonaro tem 26%. O resultado mais alarmante, que me chamou mais atenção nessa pesquisa, foi o resultado da aprovação do Bolsonaro. O Bolsonaro reduziu a sua rejeição, ele passou de 53% para 46% da população brasileira que o rejeita. Isso é bom ligar logo o sinal de alerta para a campanha do Lula. Por quê? Onde que houve a recuperação do Bolsonaro? Bolsonaro recuperou seus eleitores da classe média. Então ele conseguiu recuperar aqueles eleitores que já votaram nele em 2018 e com o passar dos últimos anos foram abandonando o barco bolsonarista. E essa informação foi dada pelo Bruno Bogossian. O Bruno Bogossian escreve na Folha de São Paulo, então ele teve acesso antecipado ao relatório do Datafolha. Até a gravação desse vídeo eu não tive acesso ao relatório do PDF publicado no site oficial do Datafolha. Mas o Bruno Bogossian trouxe a informação de que em dezembro do ano passado, Lula tinha o apoio de 56% da classe média. Deixa eu ver, deixa eu só confirmar esse resultado mesmo, para não falar bobagem para vocês. Lula tinha 53% da classe média e o Bolsonaro tinha 36% das intenções de votos da classe média. Hoje, eles estão empatados na margem de erro. Lula tem 45% e Bolsonaro tem 43%. Então isso mostra que o Lula precisa ficar alerta com os eleitores da classe média. Mas traz uma informação ruim para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro cresceu recuperando novos eleitores. Ele não conseguiu conquistar novos eleitores. E aquela grande questão, aquela grande dúvida que eu levantei para vocês nos meus últimos vídeos a respeito de pesquisas eleitorais, acaba tendo, nesse momento, uma resposta. Qual é o impacto do Auxílio Brasil na campanha do Bolsonaro? E até o momento, pelo que mostrou o Datafolha, um impacto muito pequeno. Ou seja, o Auxílio Brasil, que é a principal plataforma de campanha de Bolsonaro, a grande esperança de Bolsonaro vencer as eleições, não trouxe impactos sensíveis
a campanha eleitoral do Bolsonaro. Então isso nos traz dois cenários possíveis. O primeiro cenário é: Bolsonaro não vai conseguir conquistar esse eleitor do Auxílio Brasil. O eleitor do Auxílio Brasil está fechado com Lula e não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. Nesse cenário, nessa hipótese, Bolsonaro perde a eleição. Porque para conseguir vencer a eleição esse ano, Bolsonaro precisa tirar votos do Lula. Ele precisa conquistar novos eleitores. E não somente reconquistar o eleitor da classe média. Então, se o eleitor do Auxílio Brasil não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, Bolsonaro perde a eleição. Mas nós temos a outra possibilidade. O eleitor do Auxílio Brasil não está votando em Bolsonaro hoje, mas poderá votar no futuro. Esse é um cenário de muito alerta para o Lula e de esperança para o Bolsonaro. Porque vocês sabem que quando o Bolsonaro tira votos do Lula, é uma proporção de 1 para 2. Porque, por exemplo, vamos supor que o Lula tenha 10 votos e o Bolsonaro tenha 1. A distância do Lula para o Bolsonaro, nesse momento, são de 9 votos. Só que se o Bolsonaro tirar um voto do Lula e passar para ele, Bolsonaro, a distância cai em 2. Porque o Lula sai de 10 para 9 e o Bolsonaro sai de 1 para 2. Então aquela distância que era de 9 votos, agora passa a ser de 7 votos. E é por isso que os eleitores, ou melhor dizendo, por isso que a campanha do Lula tem falado, tem já começado a se mexer para colocar o Lula na rua. Há uma pressão dentro da campanha do Lula para que ele comece a fazer mais o corpo a corpo, para não perder o eleitorado mais pobre que o Bolsonaro está muito de olho. E esse eleitor da classe média, que começa a abandonar o Lula, mostra aí que o PT precisa calçar as sandálias da humildade, se ainda não calçou, e precisa entender a estratégia do Lula e da importância do Geraldo Alckmin para a campanha. Tanto é que o Lula hoje, o Lula sacou isso. Sacou muito antes do Datafolha sair. Tanto é que hoje o Lula deu uma declaração falando que, no meu governo, no meu eventual governo, não vai ter Dilma, não vai ter Dirceu, não vai ter Genuíno. Isso explica, inclusive, aquela birrinha do José Genuíno reclamando do Geraldo Alckmin. Porque com o Alckmin no governo, não vai ter espaço para Genuíno. E o Lula liquidou o Genuíno hoje. Não vai estar. Estão expulsos, não vão estar. Nem Dilma, nem Dirceu, nem Genuíno. Então esqueçam essa galera. Porque vocês sabem que a classe média, ela tem um pensamento muito tacanho, muito pueril a respeito da política. Que a política é simplesmente aqueles que roubam ou não roubam. É assim que a classe média pensa. A classe média quer um candidato virtualmente honesto, é aquela bobagem da classe média que tem essa visão muito pueril, muito infantil da política. Então o Lula precisa, claro, fazer acenos a esses eleitores. Ou ele vai perder e a distância para o Bolsonaro vai ficar cada vez menor. Então ele já fez esse aceno, vai trazer o Alckmin, vai tirar aqueles empecilhos do passado, não tem nada a ver. E o PT também perde eleitores na classe média com os próprios erros cometidos. Aquela história do Lula de falar de regulamentar a mídia, regularizar a mídia, isso é uma grande bobagem, porque o Lula, ele não consegue colocar essa discussão. Ele não consegue. Sempre que ele começa com esse assunto, isso acaba indo para a imprensa de um jeito meio torto, acaba indo de um jeito distorcido, porque ele não consegue colocar aquilo claramente. E a população não está preparada para ter esse tipo de discussão. Sempre quando começa a falar de regularizar a mídia, regulamentar, isso soa para a classe média como censura. E a classe média brasileira, ela preza muito pela liberdade. E ela sempre acha que os direitos delas vão ser tolhidos. Não, a minha liberdade vai ser tolhida. Então sempre ela se sente ameaçada. Outra coisa que ameaça também os votos da classe média no Lula é aquela história do Putin. Não sei se vocês repararam, mas o PT parou de falar disso. E o Flávio Dino falou, opa, vamos parar com essa história. Flávio Dino é do PSB, vamos parar com essa história porque isso é um problema. E por que é um problema? Porque é um ataque do Putin a um outro país. Para a classe média, o Putin está errado nisso. E de fato ele está. Porque fere o princípio da legitimidade dos poderes e da autonomia dos países. É um ataque de um ditador, que fere a liberdade de um outro país. Essa é a interpretação da classe média. Por isso a gente falava aqui no canal, olha essa história do Putin vai trazer problema pro Lula. E já começou a trazer. Então essa é a minha interpretação dessas pesquisas, da pesquisa da Datafolha de hoje. Não foi positivo para ninguém. Liga o sinal de alerta do Lula e traz uma péssima notícia para o Bolsonaro, porque o Auxílio Brasil não está revertendo em votos.
E se o Bolsonaro quiser vencer as eleições, não basta ele trazer novamente aquele povo que votou com ele em 2018, ou aquela parcela da classe média que votou com ele em 2018. Ele precisará conquistar novos eleitores. E até o momento, ele não conseguiu fazer isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários, porque claro, é super importante.